Olá! Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você, de cara, dar o teu certinho no meu canal, se inscrever e ativar as notificações, porque depois no final você pode se esquecer. Tá bom? Faz isso agora, é VaptVupt. Se inscrever, dar o certinho e ativar as notificações. Fez isso? Então vamos continuar. A tônica agora é a questão da Venezuela. Trump invade, Trump não invade, o Brasil entra junto, não entra junto. Mas eu quero fazer alguns paralelos antes de dar sequência à tônica deste assunto. A grande verdade é que a popularidade do Donald Trump está caindo. O discurso de campanha dele, semelhante ao do Bolsonaro, não está conseguindo realizar os seus intentos a contento conforme ele discursou. E precisa, obviamente, de um fato importante para desviar a atenção dos americanos, porque os Estados Unidos é sempre aquele que entra nas boas causas, obviamente com seus interesses. E a Venezuela, o alvo de Donald Trump não é Maduro, e sim as riquezas do que tem na Venezuela, os minérios, e também não é o petróleo, porque não tem tanto petróleo assim quanto se imagina, apesar de ser, obviamente, a quarta economia da América Latina. Mas vamos lá. Eu quero também destacar que tem algumas pessoas fazendo críticas ao Roger Waters, obviamente que desafortunados do conhecimento. Roger Waters, o mentor do Pink Floyd, um gênio, e apenas para ilustrar, dentro da discografia do músico, compositor, e hoje com uma posição política muito clara, aliás sempre teve, mas agora mais ainda, criticou a ação americana ou de Donald Trump sobre a Venezuela, mas ele é o mentor do The Wall, do disco The Wall, e onde faz uma crítica severa que também não agradou aos Estados Unidos sobre a questão da guerra do Vietnã e também do modelo da educação inglesa e americana, dentre outros assuntos que estão muito bem conotados e muito bem descritos no disco The Wall. E também tem o disco The Final Cut, o corte final, que em bem verdade é uma homenagem ao pai dele que era militar, mas ele faz uma referência bastante contundente sobre a questão de Galtieri e Margaret Thatcher. Os dois estavam com problemas. Galtieri estava com problema de popularidade e Margaret Thatcher também. Galtieri então resolveu chamar a atenção para as Malvinas, chamando assim o nacionalismo dos argentinos, e Margaret Thatcher tinha que atacar a Argentina. O resultado já é conhecido por todo mundo. E essas são as grandes verdades. Portanto, quem fala sobre o senhor Roger Waters, aliás, Sir Roger Waters, não sabe o que está falando, porque se ele está falando, ele fala com muito conhecimento de causa, dá licença, né? E ele tem muita grana, ele não precisaria se expor dessa forma, mas ele está fazendo um trabalho social muito interessante pelo mundo, coisa que muitos não têm coragem de fazer, porque se é covarde, se é cadela, e por aí vai, né? Mas vamos lá. Os Estados Unidos, ele está sempre envolvido em causas, como eu disse, e veio aquela questão do Iraque, onde aludiram que havia uma bomba nuclear, né? E que das ogivas, que estavam produzindo, tudo mentira. Na verdade, os Estados Unidos queriam o petróleo do Iraque, e o mais curioso em tudo isto é que, a título de exemplo, Coca-Cola, Nike e McDonald's patrocinaram aquela guerra, e o mais curioso ainda é que o plano de reconstrução do Iraque já estava pronto, mesmo antes da guerra começar. Os Estados Unidos têm na sua contabilidade também o Afeganistão, só alguns exemplos, onde começou a ficar insustentável a questão de Osama Bin Laden, e disseram que mataram Bin Laden, porque ele caiu na água, mas aquela religião daquele povo não aceita esse tipo de coisa, teria que ter o corpo. Quem sabe Osama esteja numa praia paradisíaca, com uma outra cara, com uma outra identidade. Mas há também quem se iluda com o 11 de setembro, e aquilo foi uma orquestração do Pentágono, porque Bush estava com baixa popularidade e precisava dar uma reviravolta e precisava sensibilizar o Congresso, porque ele precisava de alguns bilhões de dólares para dar um fomento na economia. Então, as Torres Gêmeas não passou de uma grande orquestração, até porque naquele horário já era para ter entre 10 e 20 mil pessoas e tinham só 3 mil. Então, muito curioso. Basta prestar atenção nas imagens, que parece mais uma implosão do que uma explosão daqueles aviões teleguiados. Encontraram agendinha de terrorista desde quando o terrorista tem agendinha.
E o mais curioso em tudo isso é que até o dia de hoje ninguém assumiu aquele atentado. Mas vamos voltar ao cenário. A questão do Brasil relacionado com a Venezuela e no contexto mundial e dos interesses de Donald Trump. Lula está preso. Curiosamente, só o Lula está preso. Renan Calheiros, vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Renan Calheiros, um ladrão, confesso. Houveram algumas manifestações, ele recuou de concorrer à presidência do Senado, mas ele também havia renunciado para não ser cassado e foi reconduzido ao Senado com mais de 1 milhão de votos pelo seu povo lá das Alagoas. Aécio Neves tem toda aquela questão das drogas e outras cositas más, que são bastante cabeludas, e ainda aquele sítio, aquela cocaína, aquele avião, aquele ministro. Mas engraçado, todos estão soltos e parece que ninguém quer tocar nesses processos. Mas no Lula, mais de 200 processos foram deixados para trás para pegar o do Lula. Lula agora tomou uma condenação do sítio de Atibaia, sem nenhuma prova, sem nada, mas obviamente que Lula vai continuar preso e por muito tempo, até que os Estados Unidos consiga completar o seu intento maior. E nós vamos falar sobre isso. Mas o Lula também, digamos assim, é o culpado por estar preso, né? Porque, na verdade, quando ele assumiu, ele começou a se insurgir. A primeira coisa que ele fez foi mandar o FMI embora. A segunda coisa que ele fez foi renegociar a dívida externa. Tudo foi um bem para o Brasil, mas que os próprios brasileiros cuspiram na cara do Lula e das benfeitorias que esse cara fez pelo país. Mas isso é outra história. Então, o Bush veio como cordeirinho, se aproximando do Brasil para ter acesso ao Mercosul. E Lula disse, não, você tem a ALCA. Depois, o Lula foi até o México e disse aos mexicanos, vocês não precisam ficar olhando o tempo todo para os Estados Unidos, tem outros mercados. E por aí foi. E foi crescendo. E a economia do Brasil estava se estabilizando, a economia estava crescendo, o país estava sendo bem visto no mundo, Hollywood estava já fazendo roteiros de filmes citando o Brasil, filmando no Brasil, filmes de grandes bilheterias e por aí vai. Mas Lula está preso. A verdade nisso tudo é que isso já estava incomodando os Estados Unidos, porque nós começamos a ter um real que não precisava de injeção de dólar no mercado para fazer o real cair. Aliás, para quem não lembra, quando deu aquele crash da economia em 2008, 2009 ali, que Lula disse que era marolinha, Obama abriu as pernas, e aliás, quando fizeram algumas restrições à entrada dos brasileiros nos Estados Unidos, Lula disse, tudo bem, vocês vão restringir, nós também vamos restringir aqui. Logo em seguida, o Obama baixou um decreto dizendo que o brasileiro estava liberado para entrar no Brasil, porque os brasileiros estavam indo comprar, tanto em Nova York quanto em Miami, viajando para Disneylândia, etc, etc, etc. Que legal, né? Como é isso? Isso está acontecendo agora? Não. Claro que não, né? Mas o Lula começou a crescer no cenário mundial. Mas o calcanhar de Aquiles, a pedra no sapato dos Estados Unidos, do tio Sam, foi a seguinte, o BRIC. E começou como BRIC, que foi uma sigla criada por John O'Neill, o consultor de um banco mundial, em inglês, se não me falha a memória, e que percebeu essa movimentação, como aconteceu lá nos anos 70, quando se falava no despertar do tigre asiático, que hoje tem aí a grande Hong Kong e outros, e etc. E que naquela oportunidade, em especial, o mercado do Rio Grande do Sul, o setor coreano e calçadista no Vale do Sino, estado onde eu moro, sofreu um crash danado e começou o quebra-quebra dessas empresas. Muito bem, a maioria dos desafortunados do conhecimento não sabe, mas é a fusão de Brasil, Rússia, Índia, China e, por último, entrou South Africa, a África do Sul. Nesse cenário do BRICS, todos juntos representam cerca de 15% do PIB mundial. Alguém tem noção do que isso representa em dinheiro? Em dólar? Ou em euro? Ou mesmo em real? E o Brasil e a Rússia entrariam com os recursos naturais e China, Índia e África com a mão de obra. Por isso é que as pessoas, os desafortunados do conhecimento, faço questão de dizer nesse tom, eles não sabem que, porque o porto em Cuba, talvez uma questão de logística, eles não conseguem entender por que os investimentos ou empréstimos a alguns países africanos
para gerar infraestrutura, eles não conseguem entender por que a Odebrecht foi tão exposta. É porque, na verdade, a Odebrecht não tinha condições, aliás, a construção civil brasileira não tinha condições de competitividade com a americana, mas teria competitividade nos países ditos de terceiro mundo ou emergentes. Então estava havendo todo um processo logístico para preparar o Brasil para o grande salto, junto com a Rússia, com a China, com a Índia e com a África do Sul. E isso, obviamente, seria como dominar o mercado econômico mundial, o que não agradaria em nada os Estados Unidos. Então, aí começaram a orquestrar e veio o mensalão do PT e por aí vai, e o resultado final é Lula preso. Mas não parou por aí. Depois veio o Obama no primeiro momento, quando era Lula, chamou ele de o cara, depois ele quis se aproximar da Dilma, pela questão do pré-sal, e Dilma disse, não, o pré-sal é nosso e vai ficar sob o nosso controle. E a Dilma foi caçada por uma pedaladinha fiscal, coisa que o Sarney fez, o Fernando Henrique fez, o Lula fez, e até o Michel Temer fez. Engraçado, ele não foi caçado. Mas ninguém consegue entender que foi um golpe. Mas por que isso está acontecendo? Porque os Estados Unidos precisa deste caos, precisa de Bolsonaro hoje perfilado com Moro, que está perfilado com os Estados Unidos, porque, em bem verdade, o sítio de Atibaia, o triplex, eram de competência do Foro de São Paulo. Por que mandaram para Curitiba? Porque, em bem verdade, tinha um veio da Lava Jato relacionado à Petrobras, e ali eles conseguiriam enquadrar Lula e ficaria sob a jurisdição de Moro. Agora, por que Sérgio Moro se exonerou do cargo de juiz de primeira instância, ainda que seja federal, para ser ministro? Estranho, né? Porque ele está perfilado com os interesses americanos. E Paulo Guedes, perfilado com os interesses americanos. E Bolsonaro, perfilado com os interesses americanos. E por aí vai. Portanto, a Venezuela, os Estados Unidos precisam da Venezuela por conta desses minérios, mas a finalização do trabalho sujo ele vai precisar do Brasil. Até já estão dizendo que um dos ministros, um dos gurus aí do Bolsonaro, está preparando o encontro de Trump com o Bolsonaro. É justamente quem sabe para tratar isso, porque, em bem verdade, os Estados Unidos têm interesse em minérios que são para bomba atômica, para aeronaves, tem uma série de minérios, conforme estou relatando aqui no vídeo, e isso tudo interessa a eles. Agora, onde fica o Brasil nessa história? A grande verdade disso tudo é que precisa ser desestabilizado. Isso foi declarado pelo próprio Guedes, que o Mercosul era um segundo plano. É porque, num cenário bem mais amplo, os Estados Unidos não aceitou o fim do militarismo na América Latina, em todos os países. E eles precisam desestruturar, liquidar com isso tudo. E a Colômbia, onde já tem um extremista de direita no governo, já está facilitando o pouso de aeronaves, conforme já tem mostrado em imagens aí, para que possa haver a invasão. Então, olhando por este ano, Colômbia, Brasil, fecha o cerco e tomam conta da Venezuela com a desculpa de que estão tirando um esquerdopata do poder, que na verdade é a grande resistência contra esse domínio americano e contra a elite venezuelana. Acredite se quiser. E para terminar, eu quero fazer uma referência. Disseram muito na campanha sobre o pessoal de esquerda, ao qual faço parte, os esquerdopatas. Então vá para a Venezuela, vão, façam, aconteçam. Mas é um povo que tem memória curta, e foi um povo contaminado pelo ódio, e foi um povo que comprou fake news, os universitários do Facebook e do WhatsApp. Mas no Brasil aconteceu situações semelhantes à da Venezuela, e claro que em grau muito menor. Comecemos pelo Sarney. Quando foi do Plano Cruzado, houve ali um descontentamento da classe empresarial, mesmo que o Plano Cruzado tivesse beneficiado, porque o salário foi congelado em novembro e os preços em fevereiro, ou seja, houve um deságio de poder de compra entre o salário e os produtos de consumo. Mas houve aquele momento em que as mercadorias sumiram das prateleiras, né?
uma rebeldia dos empresários descontentes com aquilo. Obviamente que quando houve o crash do Plano Cruzado, inclusive antes disso, havia ágio para comprar carne, filas para comprar, um absurdo. Isso tudo aconteceu, mais ou menos como está acontecendo na Venezuela, tudo uma orquestração da elite brasileira, do empresariado brasileiro, etc. e tal. Interessante, né? A semelhança dos fatos. E depois veio o Collor. O Collor veio da movimentação do mercado, do empresariado, mesmo sendo ele de elite, um grande empresário, etc. e tal. Resolveu dar um basta na questão do overnight, aquele lucro rápido, botava de noite, amanhecia com dinheiro, assim por diante. E aquilo ali, então, quando viram aquela movimentação que Collor iria mexer na economia, migraram os seus dinheiros para a cadeira de poupança, que até então era imexível. Mas aí veio a Zélia e acabou com aquilo, claro que a mando de Collor. Collor também disse que se andavam naquelas carroças, vendendo seus carros e cobrando aquele valor, teria que a indústria se modernizar. E se a indústria hoje está mais modernizada, graças a Collor. E se você tem um carro, um eletroeletrônico, eletrodoméstico, etc., tal, melhor, graças a Collor Mello. E se nós temos hoje um Código de Defesa do Consumidor que funciona, graças a Collor Mello. Eu fiz uma referência, eu quero corrigir ali atrás, sobre a questão de que o real começou a baixar. Não. O real valorizado, ele fez com que o dólar baixasse naturalmente, porque para fazer o real ser valorizado no governo Fernando Henrique, colocaram milhões de dólares para fazer com que o real parecesse uma moeda forte, quando é bem verdade, naquela oportunidade, antes da fusão da União Europeia, a moeda de referência para a economia da Europa e do mercado internacional era o marco alemão. Inclusive, o dólar é uma moeda flutuante e foi estranho quando o dólar chegou a custar 89 centavos de real. E agora eu quero fazer uma declaração. Quem está falando com você é um idiota. Porque na banda praia que não tem rio, que é na cidade de Porto Alegre, de onde eu sou natural, eu disse para alguns amigos: comprem dólar até o fim do governo deste cara, porque vai explodir. Bem, eu não comprei nenhum dólar. E ao final dos 4 anos, quando ele deu o golpe da reeleição, um golpe da estabilidade, em fevereiro o dólar foi a R$4, se não me falta a memória. É isso aí. Então, o cenário da Venezuela está semelhante num quadro muito mais deformado, muito mais prejudicado, muito mais doente do que o que já aconteceu no Brasil. Mas, obviamente, que tem uma elite muito poderosa e que está fazendo toda essa orquestração. Por isso a falta de comida, por isso a falta de remédios, com os Estados Unidos por trás, dando apoio a esta calamidade. Para quê? Para que ele possa completar o seu intento, como eu já disse lá no meio do vídeo, ou no início do vídeo, e tomar conta de novo da América Latina, enfraquecendo assim todas as raízes, todas as vertentes que estava sendo construída com Lula e com Dilma, e que obviamente deixarão Dilma no esquecimento e Lula ficará preso. Quem sabe Lula morra na cadeia. Mais ou menos como Nelson Mandela, que não morreu na cadeia, mas ficou 25 anos preso por uma questão política. E, obviamente, que os Estados Unidos também querem com isso liquidar com o BRICS. Mas, a partir disso, nasceu de novo a Guerra Fria, que pode esquentar a qualquer momento entre Estados Unidos e Rússia, com um plus: a China está junto. E, para quem não sabe, a China manda na Coreia do Norte daquele rapazinho que gosta de explodir tudo, que gosta de mandar tudo para os ares e que detesta os americanos. O Brasil, lamentavelmente, está indo pelo caminho errado, com a postura do Bolsonaro, do Guedes e do Moro. O Brasil deveria ser, neste momento, por ser um país referência da América Latina, o grande mediador deste conflito e buscando uma solução da melhor forma para a Venezuela, em conjunto com os países do bloco do Mercosul. Mas, como o próprio Guedes disse, o Mercosul não é prioridade, é segundo plano. Por quê? Porque ele está perfilado com a política americana. Em sendo assim,
Quando o povo brasileiro estava sendo a senzala para ir para a Casa Grande através de Lula e de Dilma, os coronéis, os capitães de mato a serviço dos coronéis trataram de minar e dizer que aquilo nada prestava, que era uma casa roubada, que era falso, que era falcatrua e etc. Eles acreditaram. Então preferiram voltar para a senzala, mas prometeram algo melhor. Só que o algo melhor que está por vir é a grande Casa Grande, chamada Tio Sam, ou United States of America, que quer fazer a sua sede, quem sabe, no Brasil, se não fizer o seu quartel-general na Venezuela, como fez em Cuba, e depois foi expulso, mas ainda mantém um lugar lá chamado Guantánamo, ou Guantánamo, uma prisão que ninguém consegue entender, que está sobre o domínio americano. Mas há quem diga que depois da Venezuela, Cuba é o próximo alvo. O objetivo é destabilizar as intenções da Rússia de confrontar os Estados Unidos. É isso aí. Acredite se quiser, o pior ainda está por vir. É uma questão de analisar os fatos como eles devem ser analisados. O esquerdopata Maduro é só uma fachada, porque o interesse dos Estados Unidos é outro, e bem outro. Até o nosso próximo encontro.